Nem tudo são flores. É dessa maneira que eu começo o Fala Gigante dessa terça-feira. Após uma grande goleada ontem diante do Boa Vista em São Januário, 4-1, o torcedor vascaíno cheio de expectativas para essa semana diante dos anúncios que estavam para acontecer do Andrei, do próprio Lelê. E além disso, é claro, regularização do Manuel Capasso, visando o clássico do próximo domingo e muitas outras coisas boas. Tivemos agora há pouco a confirmação de que exatamente ele, Lelê, atleta que estava muito perto de chegar ao Vasco da Gama com negociações avançadíssimas, não virá para o Gigante da Colina. O motivo? Uma desistência por parte do próprio Vasco da Gama. Houve aí algumas conversas entre Fluminense e Lelê nessa semana, e exatamente por esse motivo, Paulo Brax resolveu sair do negócio. E ele falou exatamente sobre isso agora há pouco ao GE. E a gente vai trazer exatamente as palavras do nosso diretor executivo, mostrando, meus amigos, que o Vasco vai ser respeitado no mercado. Mesmo diante de negociações avançadas, por apenas essa conversa com o Fluminense, o Paulo Brax resolveu sair do negócio. A gente vai falar sobre isso, é uma notícia que, é claro, chateia, mas volto a repetir. Mostra que, de fato, o grande objetivo do Vasco em 2023 é recuperar a moral no mercado do futebol. Além disso, falaremos também, é claro, sobre a partida de ontem contra o Boa Vista. Teve Felipe Coutinho comentando na foto do Alex Teixeira. Será que volta o nosso CRI em breve para fazer uma dupla com o Alex Teixeira no meio-campo do Vasco? Já pensou? E além dessas, muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar o nosso vídeo, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então é claro, você que está aí do outro lado não pode perder tempo. Se você é um torcedor do Vasco, tem que se inscrever no canal do torcedor vascaíno. Queremos muito chegar aos 90 mil inscritos. Faltam apenas 3 mil. Então conto com a sua ajuda. Não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal. E principalmente, eu já venho pedindo isso a vocês nos últimos vídeos e vocês vêm dando um apoio surreal. Eu, durante esse período de carnaval, não postei vídeos. YouTube funciona através de engajamento. Se eu coloco vídeos, o YouTube divulga os meus vídeos. Se eu paro de colocar vídeo, o YouTube para de divulgar os meus vídeos. Então, exatamente por esse motivo, eu preciso muito da ajuda de vocês. Não saia de verdade desse vídeo sem deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação aqui desse Fala Gigante. Além disso, ative o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários se você ficou chateado com essa informação se tratando do Lelê. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu ia deixar para falar sobre o assunto Lelê no final do vídeo, mas vou adiantar logo essa informação a vocês. Não vou ficar prendendo vocês aqui até o final. Vou logo dar o assunto que mais interessa e mais movimenta realmente a tarde de terça-feira do torcedor vascaíno. O que acontece, torcedor? De fato, a gente veio falando nos últimos vídeos, inclusive ontem eu coloquei 2 vídeos em que tava a mesma frase, né? Eu depois percebi que eu coloquei exatamente a mesma frase na capa do vídeo. Escolheu o Vasco, porque era exatamente essa a situação. Mesmo diante de propostas melhores de outros clubes, o Lelê havia, junto ao seu empresário, escolhido vestir a camisa dos Gigantes da Colina. Não viria para ser o titular do elenco, mas viria ali para ser a sombra do Pedro Raul. E uma sombra muito interessante, pois hoje o Lelê é o artilheiro do Campeonato Carioca, com 10 gols aí, aliás, 9 gols no Campeonato Carioca e 1 gol pela Copa do Brasil, mas um dos grandes destaques da temporada, com números muito bons. São 10 gols na temporada de 2023 e 2 assistências, ou seja, 12 participações diretas em gols. Na minha opinião, o grande destaque desse Campeonato Carioca, grande revelação, apenas 25 anos, um jogador que está crescendo de fato na carreira. E realmente, torcedor, o Vasco tinha negociações muito avançadas. Segundo informações que nós temos, a negociação já estava encaminhada e havia uma grande expectativa de que até o anúncio dessa negociação viesse a acontecer nessa semana. O Vasco pagaria R$500 mil ao Itaboraí Profut, clube que detém os direitos econômicos do Lelê. O Lelê nesse momento está apenas emprestado ao Voltaço e no final do ano, caso houvesse o desejo do Vasco em comprar o atleta, teria que pagar R$5 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. Porém, o que acontece? Nessa manhã de terça-feira, o Vasco abriu mão das negociações. O motivo? O diretor esportivo do clube, Paulo Brax, se sentiu traído depois que nessa semana o atacante, junto com seu empresário, se reuniu com o Fluminense. O que acontece? Vamos fazer uma retrospectiva aqui
de tudo que aconteceu entre Lelê, Vasco da Gama e nesse momento com o Fluminense. Algumas semanas atrás, Paulo Brax, diretor esportivo do Vasco da Gama, se reuniu com o presidente e o vice-presidente do Itaboraí Profut e também com o staff do jogador dentro do CT Moacir Barbosa. Nessa conversa, as partes, Vasco, Itaboraí Profut e o representante do jogador chegaram a um acordo com relação à transferência do Lelê após o término do Campeonato Carioca nos moldes de negociação com relação aos valores que a gente trouxe para vocês há alguns minutos atrás. Porém, o que acontece, torcedor? Quando o Vasco tomou conhecimento que houve também a mesma conversa entre presidente e vice-presidente do Itaboraí Profut, representante do atleta, porém com o Fluminense nessa semana, o Vasco, em nome do Paulo Brax, desistiu da negociação, pois houve um entendimento que poderia estar havendo um leilão pelo atleta, ou seja, conversar com o Vasco, chegar em acordo com o valor, ir ao Fluminense, falar do valor do Vasco da Gama, e aí o Fluminense aumentar o valor, depois a mesma situação aconteceria novamente com o Vasco, aumentando o valor do Lelê, e viesse esse leilão para que tanto o Itaboraí Profut quanto os empresários do jogador viessem realmente a ser aí beneficiados com toda essa situação. Informação que nós temos nesse momento é que a reunião que aconteceu nessa última segunda-feira deixou o acordo bem ajustado. Realmente, depois da proposta inicial do Vasco da Gama, esse acordo fez com que o Lelê se aproximasse mais do Fluminense e a ideia realmente de disputar uma Libertadores fez com que o projeto Fluminense se encantasse um pouco mais. Uma situação que realmente caiu muito mal nessa manhã de terça-feira dentro do CT Moacir Barbosa, até porque nesse último domingo, ou seja, anteontem, o Abel Braga fez um contato com o dirigente do Itaboraí Profut e ouviu que o acordo estava de pé. Porém, não estava. Houve conversas aí por trás que realmente deixaram o Vasco numa situação complicada. Então, exatamente por esse motivo, Paulo Brax decidiu sair das negociações. E como a gente falou a vocês, ele deu uma entrevista ao GE e sobre esse assunto ele resolveu falar. Disse assim, abre aspas, convidamos o Itaboraí Profut, detentor dos direitos do atleta e o staff do jogador, para uma reunião no CT. Nesta reunião, fizemos um acordo e tivemos a palavra sobre a transferência após o encerramento do Campeonato Carioca. Na última semana, fiquei ciente da informação de que a mesma reunião com as mesmas pessoas, com a mesma pauta, foi realizada em outro clube daqui do Rio de Janeiro. O Vasco não vai entrar em leilão por nenhum jogador e não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, não temos mais acordo e estamos fora da negociação. Lucas, o que você acha sobre isso? É chato. O Lelê é um grande atleta. O Lelê hoje é um jogador que com 25 anos está no auge aí, desde o início da sua carreira, está no seu melhor momento, tem 10 gols e 2 assistências na temporada. Volto a repetir, desse primeiro semestre, na minha opinião, ele é um dos grandes destaques, não apenas do Campeonato Carioca, mas como do futebol brasileiro no geral. Realmente é um nome que vem chamando a atenção de Cruzeiro, de Internacional, de Atlético Paranaense, de Bahia, de Vasco, de Flamengo, de Fluminense, por realmente estar mostrando qualidade. Mas o Vasco toma uma postura que não tomava nesses últimos anos. Se for para entrar em leilão, se for para jogador usar o Vasco da Gama como gatilho, não usará mais. O Vasco está se posicionando e é exatamente isso que o Paulo Brax fez. Se posicionar como Vasco, tomar postura, seriedade. Se for para negociar, que negocie com o Vasco por um desejo próprio, não para usar o Vasco da Gama como leilão, como impulsionamento para aumentar o valor das negociações. Grande atitude, volto a repetir, ficamos chateados por o Lelê não chegar, mas era uma atitude necessária. O Vasco merece respeito e diferente do que não aconteceu nesses últimos anos, o respeito está voltando e a atitude hoje do Paulo Brax, diretor esportivo, mostra que o Vasco da Gama internamente está lutando diariamente para que esse respeito volte a ser, a estar presente na nossa instituição. Volto a repetir, fico chateado, mas é uma atitude, na minha opinião, completamente correta. Você acha que vai fazer falta? Deixe a sua opinião nos comentários. E isso comprova ainda mais que o Vasco agora vai voltar novamente ao mercado para procurar um atacante. Sempre foi aí uma busca do Vasco, um reserva para o Pedro Raul. Hoje o Vasco tem o Ignaldo como opção, tem o próprio Figueiredo também como opção para ser o centroavante reserva, tem aí o GB das categorias de base, mas o objetivo do Vasco é contratar um atleta para realmente ser essa sombra. O Lelê era uma grande oportunidade de mercado, só que agora, como o Vasco saiu das negociações, outro nome deverá estar sendo buscado nesses próximos dias no mercado do futebol sul-americano. Mas vamos prosseguir, né, rapaziada? Porque ainda temos informações a trazer aqui a vocês. E quero falar aqui sobre a partida de ontem, pois temos novidades importantes
a trazer. O Vasco ontem entrou em campo e venceu. E uma informação muito legal, que com a vitória ontem pelo placar de 4-1 diante do Boa Vista, o Vasco marcou 17 gols e sofreu apenas 3 nos últimos 6 jogos. Uma marca muito interessante. Foi uma vitória pelo placar de 5-0 diante do Resende, São Januário, uma derrota, aliás, uma vitória em cima do Nova Iguaçu por 2-0, uma derrota para o Fluminense também por 2-0, mas no Maracanã. Aí 3 vitórias consecutivas. Vasco em cima do Botafogo 2-0, um 4-0 em cima do Trem da Paraíba e um 4-1 em cima do Boa Vista. Números muito altos aí do Vasco, que de fato a gente não via há muito tempo. Das últimas 6 partidas foram 5 vitórias. Há muito tempo que o torcedor vascaíno não está acostumado com uma sequência de vitórias, né, tão grande com relação a esses últimos anos. Sobre a partida de ontem, alguns pontos importantes. O Rodrigo, atleta, volante, cria das categorias de base do Vasco, foi o líder de desarmes contra o Boa Vista com 4 desarmes durante a partida. Ignaldo e Pumita completam esse pódio com 3 desarmes para cada um. Rodrigo de fato fez ontem uma das suas melhores partidas, se não a melhor, com a camisa profissional do Vasco da Gama, vem se mostrando ser um atleta muito seguro e que irá ajudar muito ainda o Vasco no restante da temporada. Além disso, outro ponto importante, Pedro Raul. Pedro Raul ontem superou a marca de Germancano em seus primeiros 8 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Germancano, em sua primeira passagem, aliás, em sua única passagem, nos seus 8 primeiros jogos foram 4 gols e nenhuma assistência, diferente do Pedro Raul, que nos seus 8 primeiros jogos até o momento já são 6 gols e 2 assistências. E para quem acompanha os jogos do Vasco, sabe muito bem que esse número poderia ser muito maior se o Pedro Raul guarda aí, né, realmente todas as oportunidades que vem tendo. Além disso, também outro ponto importante que aconteceu nessas últimas horas. O Alex Teixeira, que ontem teve a oportunidade de marcar o seu primeiro gol em São Januário desde o seu retorno. O último gol do Alex Teixeira havia sido há 14 anos atrás, no ano de 2009, na partida contra o Fortaleza, dentro de São Januário. Ontem ele voltou a marcar e colocou inclusive nas suas redes sociais: Deus é bom o tempo todo, feliz por estar voltando a marcar no Caldeirão e diante dessa torcida fantástica. Seguimos firmes e fortes, agora descansar e a partir de amanhã foco total para o domingo. E quem respondeu aí a publicação do próprio Alex Teixeira foi o Felipe Coutinho, que colocou: craque, joga muito. E aí nós, é claro, como torcedores vascaínos, já ficamos imaginando. Imagina aí a reedição dessa dupla. Felipe Coutinho sempre deixou muito bem claro o desejo de retornar ao Vasco. Ele hoje não vem tendo mais espaço no futebol inglês. Realmente a cada ano que passa, cada temporada que passa, perde mais espaço. O atleta já completou os seus 30 anos e é um caminho normal o retorno ao futebol brasileiro. E fica a expectativa de ter aí a reedição dessa dupla, que fez muito sucesso no Vasco da Gama, agora dessa vez no ano, ainda, quem sabe até de 2023, nessa próxima janela de transferências, temporada acabando por lá, de repente o seu clube atual não querendo mais ele, e ele vendo a oportunidade de vestir a camisa do Vasco da Gama, a gente pode aí ver Felipe Coutinho e Alex Teixeira no Vasco. É claro, nada certo, mas esse comentário do Felipe Coutinho deixa o torcedor vascaíno cheio de esperança com relação ao seu retorno. E falando em retorno, é claro, né, trazer uma informação legal aqui também sobre o Riquelme. Hoje, pela parte da manhã, o atleta colocou um vídeo aí nas suas redes sociais, deixando bem claro que está voltando. Está se recuperando de uma lesão que sofreu no ano passado contra o Ituano em São Januário e colocou aí nas suas redes sociais que falta pouco para o seu retorno. Riquelme, que sempre foi tratado como também uma das grandes promessas da base do Vasco. Felizmente não teve muito tempo aí, né, para mostrar o seu futebol no profissional. Sua estreia foi na Série B, no momento muito conturbado do Vasco. A gente espera que agora, com mais tranquilidade, o Vasco vendo um outro momento em sua história, a gente também torce para que o Riquelme possa ter mais tranquilidade para mostrar o seu bom futebol, que com toda certeza existe e há muito, inclusive. E, gente, informação importante aqui sobre a partida de amanhã, aliás, amanhã não, perdão, desse próximo final de semana entre Vasco da Gama e Flamengo. Informações que nós temos é que ingressos do Portão C, Sul Inferior e Superior para Vasco e Flamengo estão esgotados. Ou seja, a expectativa aí é que realmente Vasco da Gama lote com os seus torcedores o Maraca nesse próximo domingo. Ou seja, setores do Portão C, Sul Inferior e Superior nesse momento esgotados. Então isso aí, informação importante. Aliás, tentei aí pela parte da manhã comprar ingresso, site muito congestionado. Vou seguir tentando aí nessas próximas horas comprar para estar presente nesse próximo domingo no Clássico dos Milhões. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira, e amanhã estaremos aí de volta. Ou aliás, perdão, tô maluco. Hoje estaremos de volta com o nosso Boa Noite Gigante às 8 horas da noite e, como sempre, contamos aí com a presença de todos vocês, torcedores vascaínos. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações
vascaínas.